Olá, tudo bem? Venham cá, crianças, por favor, quero conversar com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Estão com calor? Está um sol forte, né? Mas daqui a pouco melhora. Até que tá bonzinho, né? Não tá tão ruim assim não, né? Deixa eu tirar uma dúvida com vocês aqui. Opa, tá chegando mais uma. Opa, bênção. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com vocês. Quando vocês precisam tomar uma decisão, olha só, me ajudem aqui, tomar uma decisão. Escolher, por exemplo, se vai mentir para o papai e para a mamãe ou não vai mentir. O que vocês pensam? Assim, com base no que, assim, qual é o que vem no coraçãozinho de vocês? Eu vou fazer isso ou não? Quem eu tenho que agradar nessas horas? O que vocês acham? Não sei se é uma pergunta muito difícil, essa pergunta, né? Eu sei, não pode mentir. Mas por que não pode mentir? Porque é feio. Porque quando a gente mente, o papai do céu fica triste, é verdade. Porque não agrada a Deus, é verdade. Não. Porque papai e mamãe não gostam e Deus também. Exatamente, vocês estão craques nisso aí. Então, muito bem. Agora, vê só. E saber se vai comer chocolate ou não? Como é que é? Como é que a gente faz? Como é que a gente pensa? Muito chocolate. Pode comer chocolate? Pode comer, mas muito não. Primeiro eu penso assim. Ah. Se eu comer agora, aí não almocei. Tem o almoço, é verdade. Aí eu passo. É a sobremesa. Primeiro o almoço, depois o chocolate com a sobremesa. É um bom raciocínio. Muito bom, muito bom. E aí, mas pode comer chocolate, né? Mas não pode ser muito. Por que não pode ser muito? Porque a gente fica com dor de barriga. Porque vomita, tem dor de barriga, faz mal. E se não fizesse mal? Aí podia comer Porque é da cárie. a da cárie, é verdade. Mas se a gente comer tudo, aí não vai ficar pra papai e mamãe. A gente É verdade. Se comer tudo, não sobra para o papai e para a mamãe. tem que dividir. Perfeito, é verdade. Tem que pedir para o papai e para a mamãe para comer o chocolate, é verdade. Agora, vocês oram para comer? Vem cá, Isaac, vem cá pertinho aqui, me explica aqui. Você ora antes de comer? Sim? Quem é que ora antes de comer aqui? Você ora toda noite? Já ora pela noite e pelo dia, né? Já para garantir. Quando esquece de orar, pede perdão. É uma boa, verdade. É bom a gente orar. Hoje, eu vou conversar com vocês e também com todo mundo aqui da igreja sobre algumas coisas que a gente precisa lembrar quando vai fazer escolhas. E a gente conversou sobre algumas escolhas aqui. Sobre, por exemplo, comer chocolate ou não. Sobre mentir para o papai e para a mamãe, não. Algumas são mais difíceis. Como, por exemplo, assim, será que eu vou querer uma boneca ou uma bicicleta? Será que eu vou querer... Vou escolher a bicicleta. É claro que você vai escolher uma bicicleta, é muito óbvio, eu sei. A andar de bicicleta sem a bicicleta. É verdade, primeiro tem que ter a bicicleta. Eu vou ganhar mais uma bicicleta porque eu tenho duas. E aí eu vou ficar com 3 bicicletas? Nossa, mas é muita bicicleta mesmo. Mas olha só, o que eu quero... tem que ter uma garantida, né? É verdade. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte, olha. Algumas decisões a gente tem que pensar assim. Deus se agrada disso aqui? Aí a gente pensa, não, então não vou fazer. Sim, então vou fazer. Algumas outras a gente pensa assim, será que se eu fizer isso, eu vou machucar alguém? Será que se eu fizer, por exemplo, comer todo o chocolate e não sobrar para ninguém, será que alguém vai ficar chateado com isso? licença. Oi. Eu acho que se alguém me fizesse uma pergunta de uma bicicleta, uma boneca, eu acho que eu não vou escolher nenhum dos dois. Porque Não? eu tenho uma bicicleta e uma boneca. Ok. Agora tem outra... Beleza, ótimo. Agora, vê só. Deixa eu ajudar vocês a escolher, fazer escolhas, tá? Deixa eu ajudar vocês a fazer escolhas, que eu quero que vocês pensem aqui. Às vezes, a gente tem que pensar um pouquinho mais além. Porque Deus fez com que a gente
fosse chamado por Ele não só para pensar nas coisas daqui da terra, mas das coisas do céu. Então, algumas escolhas nossas também envolvem, ou sempre devem envolver, a glória de Deus. Você sabe o que é glória de Deus? Sei. O que é glória de Deus? É como uma coisa muito boa. Não, é uma coisa muito boa, com certeza. Quem sabe dizer uma outra coisa da glória de Deus? Eu. Ah, É tipo um milagre. um milagre é uma manifestação da glória de Deus, é verdade. O que mais? É tipo que a gente salve a gente. Jesus, quando salva a gente, Ele está manifestando a glória dele, é verdade. As coisas boas que Deus faz, tudo isso é verdade. A glória de Deus é a sua obra e o seu caráter. Literalmente significa assim, ó, o brilho de Deus. O brilho. Deus tem um brilho maravilhoso. E é muito importante que a gente pense, será que quando eu escolho uma coisa, eu estou pensando em Deus ou somente em mim? É muito difícil, sabia? Porque geralmente, nosso coraçãozinho quer pensar só na gente. Mas Deus quer que a gente pense não só nas nossas coisas, não só no nosso bem, mas também na glória dEle. Isso é um exercício que a gente pode começar agora. Quanto mais cedo começa, mais fácil fica. Se vocês perguntarem para o papai e para a mamãe, eles vão dizer assim, olha, é difícil isso aí, viu? Não é fácil não. Mas pode ter certeza que quanto mais fácil, quanto mais cedo a gente começa, mais fácil vai ficar. E também, quanto mais cedo a gente começa, mais rápido a gente consegue fazer. Aham, é verdade, porque a gente faz um bom exercício do coração de agradar ao Senhor. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso lá de cima, mas antes eu quero orar com vocês, tá bom? Vamos orar? Fala. Tipo, eu tô tentando aprender a andar de bicicleta. Aham. Aí quando eu mais treinar, mais fácil vai ficar. Sim. E você sabe que Deus se agrada quando a gente se esforça. Mas lembra que andar de bicicleta é só um meio para a gente poder sair de um lugar para o outro. E o outro lugar seja aquele que agrada ao Senhor sempre. Lembra disso. Que a gente possa usar essas coisas para agradar ao Senhor e glorificar Ele, tá bom? Vamos orar? Fecha os olhinhos comigo aqui. Obrigado, Senhor, pelo momento que o Senhor nos dá aqui para conversar com os nossos filhos, com as nossas crianças da igreja, Pai. Obrigado pela Tua aliança maravilhosa que alcança elas e faz com que elas, ó Deus, recebam das bênçãos espirituais decorrentes do Teu amor. Abençoa para que os pais possam, ó Deus, exercitar isso em amor e educar filhos no caminho do Senhor, para a Tua glória majestosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem voltar para perto do papai e da mamãe, que eu vou continuar a falar sobre isso, tá bom? Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Louvado seja o Senhor que nos permite ouvir a sua voz, que nos permite aprender da sua palavra e refletir sobre coisas tão maravilhosas como viver para a sua glória. E nessa tarde não vai ser diferente. O Senhor conduza-nos dessa maneira. Quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23 até o capítulo 11, versículo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Até o 11, 1. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Comam tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência.
Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém não é crente, se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Vamos orar. Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome, Senhor, que nos permite ouvir a tua voz. Rogamos que nesse instante abra nosso coração, Pai. Possamos, ó Deus, ser alvo da tua santa voz, que transforma, que quebra, que nutre, que conforta, que consola, na misericórdia do teu Filho Jesus Cristo, pelo sacrifício remidor e salvador dele. No nome dele, amém. Meus irmãos, essa semana minha esposa me convenceu, eu não sou muito desses, mas ela me convenceu a assistir um filme meio dramático, é desses filmes que canta, que eu esqueci agora o nome, um musical. Era um musical extremamente dramático, daqueles que você chora a cada música que é puxada, e são 9, então você chora muito. O nome do filme é O Rei do Show, talvez algum de vocês já tenha assistido, e conta a história de um camarada chamado Phineas Taylor Barnum. Esse homem é considerado um dos criadores do circo moderno, e ele ficou muito rico através de uma série de estratégias de marketing e até de umas enganações que ele fazia num museu circo que ele tinha lá nos Estados Unidos, em Nova York. No entanto, sem me preocupar tanto com o personagem histórico, mas do filme, o personagem ali está em busca de glória e reconhecimento, considerando o seu passado de pobreza, de humilhação, inclusive por conta daquele patrão que ele tinha e que eventualmente será também o seu sogro. E lá pelas tantas do filme, eu não quero dar todos os spoilers, afinal de contas eu gostaria até que vocês assistissem, é um filme bom, vale a pena, é melhor usar o lenço, porque você vai chorar. E lá pelas tantas do filme, uma cantora começa a cantar uma música chamada Never Enough. Nunca é o bastante, nunca é o suficiente. E a música basicamente mostra que, apesar de ter holofotes, apesar de ter estrelas, uma série de coisas, se ela não tivesse aquele a que ela está cantando, de nada valeria todas aquelas coisas. Nada daquilo ali seria o suficiente, mesmo com tamanha glória, mesmo com tamanha fama. Isso tem tudo a ver com a história, eu não vou me deter muito, afinal de contas, eu não quero estragar para vocês o filme. Mas a verdade é que, assim como Phineas, todos nós, de uma certa forma, estamos em busca de glória. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos um anseio natural por reconhecimento, por alguma glória, ou talvez, podemos dizer assim, por algum deslumbramento da vida. Isso fica muito claro quando nós sentimos todas as emoções voltadas, por exemplo, quando você vai num estádio de futebol e você ouve aquela torcida gritando o nome do time e você se emociona diante daquilo. Se você for pensar um pouco racionalmente, você vai olhar assim, o que você está fazendo ali? Os caras estão atrás de uma bola, né, Albérico? Não tem nada a ver. Por que as pessoas se emocionam com isso? Mas se emocionam, e muito. Há uma certa glória manifestada nisso, alguma glória que aponta através disso, e muitas outras coisas. Nós podemos falar, por exemplo, de uma boa comida,
para aquelas que trabalham com isso, nós temos algumas aqui, e que quando aquele bolo, aquela torta bem feito, glorioso e majestoso, onde você se emociona só de olhar para ele, antes mesmo de comê-lo, há uma glória nisso, há um brilho, há um esplendor em todas essas coisas, porque na verdade, nós fomos criados por Deus para olharmos para além de nós mesmos, para olharmos para além das coisas desse mundo, para olharmos para o brilho e a glória de algo que se manifesta acima de nós. E é claro que eu estou falando de Deus. E nesse sentido, portanto, nós estamos em uma constante batalha, uma constante luta. Porque enquanto de uma maneira ou de outra nós buscamos a glória e o reconhecimento como Finéas para nós mesmos, nós também estamos, de uma forma ou de outra, se crentes, se convertidos em Jesus Cristo, em busca dessa glória de Deus. E aí entra a grande questão do texto que vamos de ler. Porque nós somos levados a refletir sobre como fazer as coisas mediante a glória de Deus. Como observar as coisas desse mundo e se preocupar naquilo que realmente importa. O apóstolo Paulo encerra a sua questão sobre esse assunto. Os irmãos estão acompanhando comigo desde o capítulo 8, nós estamos aqui no capítulo 10, e ele vai mostrando para a gente como que podemos observar as coisas da vida, como podemos lidar com as escolhas da vida, e algumas não são tão simples de escolher, algumas não são tão simples de lidar, algumas precisam de um certo cálculo, é uma boneca, é uma bicicleta, é uma faculdade, é outra, é casar ou não casar. Algumas coisas ficam um tanto turvas no meio dessa situação toda. E é claro, o assunto fundamental, básico que está sendo tratado aqui, mas não é o que nós deveríamos nos manter apenas, é a comida sacrificada a ídolos. Mas isso quase que torna-se uma desculpa do apóstolo Paulo para tratar de algo superior e que nos atinge hoje também. E os dois princípios que Paulo mais uma vez vai ecoar, os dois princípios que Paulo mais uma vez vai enfatizar de como podemos tomar decisão são o cuidado com o próximo e a glória de Deus. Desde o capítulo 8 ele tem trabalhado isso. Desde o capítulo 8 ele tem mostrado com cuidado que a nossa liberdade cristã, que a nossa ética cristã, não é simplesmente uma questão de sim e não, de pode ou não pode, mas muitas e muitas vezes precisa se calcular: eu estou ofendendo alguém? Será que eu estou edificando alguém enquanto faço isso? Será que diante das minhas escolhas eu estou mais próximo de apresentar o Evangelho ou mais distante de fazer isso? E acima de tudo, será que diante das decisões que tenho tomado, eu tenho manifestado a glória de Deus ou simplesmente a minha glória? Por isso que nessa tarde, querendo Deus, nós vamos tratar de como podemos viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus, como eu já disse, primeiro envolve a preocupação com o cuidado com o próximo. Versículo 23 ao 29 fala exatamente sobre isso. Mais uma vez, Paulo cita o slogan da igreja de Corinto. Veja o capítulo 6, versículo 12. Eu já falei sobre isso, mas só para vocês lembrarem. Capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vocês lembram no capítulo 6, Paulo está falando sobre imoralidade. Está falando sobre o problema dos anseios, das paixões, e alguns argumentos talvez da igreja fosse, é que é natural, não é mesmo?
Por que não pode, se é natural? E Paulo argumenta dizendo, ok, é verdade. Existem, de fato, coisas que são lícitas, ou melhor, todas as coisas são lícitas de uma forma ou de outra. Mas será que todas elas realmente se adequam ao contexto, àquele momento? Será que eu estou sendo justo ao fazer isso? E mais, ele diz, será que isso de fato edifica? Veja que ele modifica um pouquinho no versículo 23 do capítulo 10. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Aqui talvez podemos considerar que a edificação que ele trata é tanto a minha quanto a do próximo, porque no capítulo 6, versículo 12, ele está mais preocupado com a minha edificação, com a edificação própria, ao dizer que eu não me deixarei ser levado por nenhuma delas, considerando que há coisas que são lícitas, mas que de fato podem me levar a uma idolatria, me levar a uma escravidão, exatamente por conta delas. Mas aqui ele se preocupa em abranger mais o tema e dizer, será que elas trazem alguma edificação para a minha vida? Algum benefício real ao me preocupar com essas coisas? Isso sem dúvida deve mexer com o nosso coração. Há um critério importante ao considerar as minhas escolhas. Nesse caso específico da comida sacrificada a ídolos, os irmãos precisam lembrar, só para retomar o assunto, eu sei que muitos que estão aqui talvez não tenham acompanhado a série desde o capítulo 8. O ponto é, a igreja vivia num lugar, uma cidade, em que todo o ambiente social daquela sociedade estava envolvido de uma forma ou de outra com adoração a ídolos. E isso se dava nos templos, onde deuses eram adorados através de grandes banquetes. E no meio desses banquetes, muitas vezes, a comida que sobrava era levada para o mercado, uma outra região, um outro lugar. E lá, no mercado, as pessoas compravam essas comidas. O problema é que alguns cristãos, dentro dessa igreja, considerando o problema da adoração a ídolos, o problema da idolatria, diziam, melhor nem ir no mercado, se existe a possibilidade de comprar alguma coisa contaminada. Enquanto que outros diziam assim, mas isso não é nada. Não tem problema nenhum, nem ir no mercado e nem ir no templo, porque os ídolos são coisa nenhuma. E Paulo reconhece, de fato, vocês têm razão, os ídolos não são coisa alguma. Apenas os demônios, no capítulo 10 ele vai dizer isso, apenas os demônios se utilizam dessas coisas e vocês terminam por comungar com demônios se vocês não atentam para o que vocês estão fazendo, ok? Mas, diz ele, tem um problema do outro, do próximo. Porque há aqueles que são fracos, há aqueles que ainda não compreenderam todos os detalhes, e por conta da sua consciência fraca, pecam, sendo levados a pecar por causa da liberdade de outros irmãos. E assim o apóstolo Paulo quer conduzir a igreja numa harmonia, num entendimento, ao lembrar que na minha liberdade, da minha vida, das minhas coisas, das minhas escolhas, eu não estou sozinho nisso. Eu me lembro que quando fazia o curso de filosofia, estava lendo um livro de Jean-Paul Sartre, O que é o existencialismo. É um livro pequeno, não aconselho a ler, mas se você quiser, pode ler. E nesse livro, Sartre, que era um ateu, considera o fato das escolhas sem Deus. E considerando um ditado que ecoa dos irmãos Karamazov, mas não necessariamente vem deles, porque não é uma citação direta, que se não há Deus, todas as coisas são permitidas. Sartre diz, tem um problema, é que toda vez que eu ajo, eu escolho também pelo próximo, eu escolho também pelo outro, porque aquele que me vê agindo, considera o que eu estou fazendo. E uma certa sabedoria desse ateu, porque apesar dele não considerar Deus, e ele está errado nisso, de fato Paulo considera que as nossas ações não são somente nossas. Eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, que não há espaço para egoísmo no cristianismo. Não há espaço para o egocentrismo no cristianismo.
em que nós, de alguma forma, pensemos da seguinte forma: aquilo que eu faço, sou eu que faço e pronto. Não devo a responsabilidade, não devo contas a ninguém. Ou como alguém poderia dizer assim: não sou eu que pago minhas contas, então não interessa a vida, o que pensam sobre a minha vida a ninguém. Mas não é assim que um cristão deve pensar. Não. Não há espaço para esse pensamento que é tão fundamentado no eu. A ideia de que eu escolho, eu faço, eu decido, eu me responsabilizo, eu. Não. Porque a vida cristã é um grande coletivo. A vida cristã envolve uma grande harmonia em coletividade, de modo que se eu me tomo a liberdade para agir de tal forma, eu não estou fazendo apenas para mim, mas para o outro que me vê fazendo aquilo. E se aquele outro, por algum motivo, especialmente por um motivo de fraqueza espiritual, talvez por até mesmo ser novo na fé, ver essas coisas, e ele peca, eu errei com ele, eu pequei contra ele, eu ofendi aquele irmão porque eu não me preocupei na edificação dele, eu não me preocupei no amor a ele, antes eu me preocupei somente comigo. Observe o princípio que está sendo estabelecido aqui. Eu quero que você cuide bem do que nós estamos observando, porque Paulo não está tratando apenas de comidas sacrificadas a ídolos. Eu sei que, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos prestes ao chamado dia de São João. E talvez você esteja pensando assim: daqui a pouco o pastor vai falar sobre festa junina. Pode tomar quentão? Quadrilha ou sem quadrilha? Irmãos, essas coisas são tão pequenas, ainda que elas muitas vezes mexem muito mais conosco do que as escolhas menores, que são muito mais importantes porque elas compõem o dia a dia. E o que Paulo está falando é do nosso dia a dia, não é apenas de uma coisa que acontece uma vez no ano. Não é isso o problema. O ponto é que a minha liberdade de agir, no caso de comer ou não comer, envolve mais coisas do que apenas a mim mesmo. E nesse sentido, Paulo considera o fato de que, pensem que Deus, como Criador de todas as coisas, jamais concederia contaminação pelo mero comer algo. Mais uma vez, nós somos ensinados que não existe essa coisa de comida impura ou comida impura, como havia no antigo Israel. Ali sim, ali havia princípios didáticos importantes para o povo. Para nós hoje, no entanto, é necessário que consideremos, como diz o versículo 25, comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento, por motivo de consciência. Não há necessidade de você fazer uma investigação. Você vai lá comprar um cuscuz, aí tem as marcas, né? Você olha assim, é a marca tal, marca... Mas quem é o empresário? Será que ele está pela causa LGBT? Ou ele está pela causa Greenpeace? Ou ele está... Queridos, o Paulo está dizendo o seguinte: se você for considerar desse jeito, não vai sobrar nada. Não precisa fazer essa pesquisa. Não precisa sair por aí investigando quem foi que costurou a sua roupa, quem foi que fez a sua comida, a sua bebida. Considere apenas que Deus tem tudo em suas mãos. E por isso, por motivo de consciência, não se preocupe com isso. Ele ainda fala de um segundo caso, não só no mercado, mas e se você for convidado numa festa, numa casa? Lembre-se, não é no templo. A gente já tratou sobre essa questão no templo e dissemos que não. O cristão não pode estar unido a cultos pagãos. Não pode estar unido a questões religiosas contrárias a Cristo, contrárias a Deus. Mas aqui o caso é de um descrente convidando, versículo 27. Se alguém que não é crente
convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo, o que for posto diante de vocês, sem questionamento. Mais uma vez, o princípio é não questione, coma. Isso foi dado a você? Coma. Não se preocupe, porque isso não vai contaminar você. Não se preocupe. Você não precisa avaliar o que foi feito. Me lembro agora dos tempos passados, quando minha mãe me proibia de pegar a sacolinha do Cosme e Damião. Obrigado. Do Cosme e Damião. Mas era uma confusão, era uma tristeza na minha vida. Eu via aquela sacolinha cheia de bombom, pipoca, um negócio, e era um sofrimento para mim. Oh, meu Deus. A verdade é que aquilo jamais me contaminaria. O Sete Belo do Cosme e Damião, ou o Sete Belo vendido na loja, não tem absolutamente diferença alguma, é Sete Belo. Patrocina nós aí, né? Não muda nada. Mas o problema é a aparência. A preocupação não está naquilo em si, mas naquilo que está por detrás e que poderia levar a um pecado de consciência. E é exatamente por isso que Paulo fala um parêntese no versículo 28. Faz um parêntese. Veja, porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua, mas a do outro. O problema aqui é que o incrédulo sabe que você é crente. Ele sabe que você não pode fazer certas coisas. E ao que parece, não dá para ter certeza exatamente da preocupação do incrédulo, se é uma espécie de... vamos ver se ele vai ceder ou não, ou se é simplesmente assim, olha, isso aqui, eu sei que você não come, porque tal... E mesmo que você saiba que não haveria problema nenhum, não coma. O que Paulo nos ensina aqui é que, de fato, a comida em si não é um problema. Já vimos isso, ok. Mas a gente precisa, sim, se preocupar com o que os outros vão pensar. E é difícil isso. Porque eu não tenho uma bola de cristal. Eu não consigo ler pensamento. Algumas coisas precisam ser mais óbvias. E é aí que está a questão cultural. Para nós hoje, isso quase não faz muito sentido, a não ser esses casos que eu estou mencionando aqui. Mas há outros mais escandalosos. Há outros que talvez se destaquem mais. Talvez você está na casa lá de um amigo, e aí o pessoal começa a servir uma cervejinha, ou um champanhe no final do ano, uma coisa nesse sentido. Ah, não, Ronaldo é pastor. Ele não. Não tem nada a ver com esse outro ali não, esquece. E o problema, vocês sabem, é que beber um champanhe não tem mal nenhum. Mas, por causa da consciência daqueles que estavam ali, mesmo incrédulos, Paulo vai falar sobre isso mais para frente, detalhando, inclusive, que ele vai destacar entre judeus, gentios e a igreja. Eu tenho que me preocupar com o que os outros vão pensar. É um certo peso que recai sobre nossos ombros, não é mesmo? A coisa fica um pouco difícil desse jeito. Mas sabe o que acontece? É que nós não fomos chamados para viver segundo os padrões desse mundo, na facilidade desse mundo. Paulo deseja nos mostrar que há um critério superior para que possamos glorificar a Deus. Porque o que estamos buscando não é simplesmente o nosso benefício, o nosso prazer, mas a glória de Deus. E nesse sentido, portanto, vem um segundo princípio. O primeiro foi o cuidado com o próximo. Precisamos estar cuidando do próximo, observando o que ele pensa, cuidando com o que fazemos da nossa liberdade. Mas aí vem a continuação do texto, versículo 29 ainda, a segunda parte,
que nos vai levar a refletir sobre como podemos viver de fato para a glória de Deus. Mas por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com a gratidão, por que sou criticado por causa daquilo porque dou graças? Observe, Paulo está considerando a mesma coisa que nós poderíamos considerar. Mas pastor, eu agradeço a Deus. É tranquilo. Mas é que a gente foi chamado para algo maior. Veja o versículo 31. Esse é algo maior. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam metade, um terço, tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Tudo, por incrível que pareça, é tudo, gente. O que significa isso? Que seja você dormindo, seja você acordando, seja você no trabalho, seja você com a festa com os familiares, seja você na igreja, seja você estudando, seja você onde quer que esteja e o que quer que esteja fazendo, isso está intimamente ligado com Deus. Eu tenho insistido para vocês que não há um terreno neutro nessa história. Antes, todos nós estamos diante de Deus a todo momento, fazendo coisas que agradam ao Senhor ou coisas que desagradam ao Senhor. Fazendo coisas que glorificam a Deus ou coisas que simplesmente desonram a Deus e glorificam a nós mesmos ou a outra coisa. E nesse sentido, portanto, nós somos chamados a algo maior. Nós somos chamados a refletir a algo superior. E é por isso que o padrão é superior. É por isso que o padrão é maior. Porque glorificar a Deus acima de todas as coisas é algo que desafia todo o segundo da nossa vida. É a forma como você escreve no Instagram, como você posta foto nas suas redes sociais. É a forma como você lida no WhatsApp. É a forma como você lida no trabalho. É a forma como você lida com aqueles que estão abaixo de você no trabalho. A forma como você lida com as pessoas que estão acima de você no trabalho. É a forma como você lida com o professor. É a forma como você lida com seus colegas. É a forma como você lida com o seu vizinho. Inclusive aquele que bota o funk miserável lá. É a forma como você lida com todas as coisas da sua vida. Tudo tem a ver com Deus. Perceba que nós saímos das discussões sobre comida sacrificada a ídolo e estamos falando exatamente de todas as coisas da sua vida. É por isso, queridos, que eu não quero me deter, e eu já expliquei essas coisas, a simplesmente ficar falando sobre questões específicas da nossa cultura. Se você pode comer canjica e pamonha 24 de junho ou tem que esperar o 25. Meus irmãos, quando nós estamos falando de coisas do coração, quando nós estamos falando de coisas mais profundas, das suas decisões mais diárias, do tipo, como você fala com sua esposa, como você fala com o seu marido, como você fala com seus filhos, como você lida com suas finanças. Tudo tem a ver com a glória de Deus. Mas pastor, eu não sei como glorificar a Deus. Eu não sei como glorificar a Deus em todas essas áreas. Que bom, meu irmão. Vou tentar te ajudar agora. Então segura aí. Primeiro, fazer tudo para a glória de Deus significa fazer as coisas com gratidão e reconhecimento a Deus. Nós já vimos isso. Agradecer ao Senhor. E eu falei com as crianças de orar agradecendo pela comida. Tem um princípio por detrás disso. Você trabalha, você se esforça, você vai no supermercado, bota máscara, álcool gel, vai lá, é uma selva de coronavírus,
você consegue retirar a comida que você precisa, você leva para sua casa e você agradece a Deus. É natural pensar isso? Não. Mas isso envolve glorificar a Deus. Porque é o reconhecimento de que até mesmo as moléculas do ar, o oxigênio que você consegue respirar, a sua capacidade de trabalhar, a sua capacidade intelectual, motora, a sua incapacidade e a sua inabilidade, tudo isso foi dado por Deus. Tudo. E se você reconhece isso, você consegue ter gratidão e reconhecimento para tudo que vem a você. Tudo, tudo, tudo. Até os problemas. Obrigado, Senhor, pelos problemas. Me lembro de um livro escrito, acho que eu já mencionei isso, mas me lembrei agora, eu menciono. Escrito pelo Dr. John Piper, pastor John Piper, que depois foi comentado com algumas notas de rodapé pelo Dr. David Paulison. O título do livro é quase um artigo, na verdade, mas você pode até achar na internet. Não desperdice o seu câncer. É absurdo. Mas quando a gente vive para a glória de Deus, a gente sabe que não pode desperdiçar nada, nem o câncer. Porque sabe que até o câncer vem do Senhor. Se você se assusta com isso, queridos, você precisa conhecer mais a soberania de Deus. Mas se você entende o que eu estou dizendo, então você pode compreender como ser grato e reconhecer a Deus por todas as coisas que vêm até nós e que nós fazemos. Segunda coisa, obediência à sua palavra. Claro, isso é o mais óbvio. Se você vai tomar uma decisão, você precisa saber se aquilo está de fato agrada a Deus ou não. Se adequa à sua lei. Nós lemos, conduzidos pelo presbítero Uriel, os 10 mandamentos. Básico, fundamental, o caráter de Deus exposto para nós ali. E eu convido você a pegar o Catecismo Maior de Westminster, nosso símbolo de fé, e fazer as leituras das perguntas referentes aos 10 mandamentos. É maravilhoso, mas é assustador, porque você começa a ver que 10 mandamentos vira 1000, quando você começa a aplicar na sua vida. Isso não é simplesmente um parâmetro para você viver legalisticamente, do tipo, será que eu posso andar aqui ou não? Mas é considerar que esse universo não foi criado por você, e portanto ele tem regras que foram estabelecidas por Deus. Como ele poderia dizer para nós, meu universo, minhas regras? Seria uma resposta a algumas pessoas por aí. Nós somos chamados também, terceiro ponto, a esvaziar-nos de nós mesmos. E aí vai o desafio natural nosso, da busca pelo nosso próprio prazer, pelo nosso próprio bem. Esvaziando-nos de nós mesmos, somos levados naturalmente a considerar o pó que somos, como cantamos há pouco. De fato, somos pó. Não somos nada dignos. Nada, nada. Mas quer saber de uma coisa? Podemos direcionar todos os holofotes a Deus. Todos os holofotes a Deus. E isso é glorificar ao Senhor. Isso é glorificar a Deus. Gratidão, obediência, esvaziamento e direcionar a glória, os holofotes a Ele. O texto termina, versículo 32, 33 e o versículo 1 do capítulo 11, dizendo assim: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Cuidado com o tropeço. Esse é um cuidado que ele já vem tratando, e apenas para finalizar, ele menciona judeus e gentios como incrédulos, a igreja de Deus como crentes. Cuidado com o que você faz, mesmo diante de ímpios, mesmo diante de pessoas que você não conhece.
Essa semana eu tive uma surpresa muito interessante. Faleceu o vizinho de cima do meu apartamento. O vizinho de cima, do lado, na verdade. Eu já tinha ouvido falar que morava um coronel, que morava ali no meu prédio. Tudo bem, isso não mexia nada comigo. Até que eu abri a porta do elevador e dei de frente com um pastor, lá de São Paulo, do meu primeiro presbitério, quando eu fui ordenado. Ele olhou para mim e falou: Ronaldo, o que você está fazendo aqui, cara? Você está atrás de mim, no meu prédio? Ele fez: não, que meu sogro mora aqui, ele faleceu. Eu disse: seu sogro? É, presbítero da igreja de Olinda. Eu disse: não, presbítero da igreja de Olinda, em cima da minha... Eu não posso fazer nada, não posso nem pecar. Já tem alguém me olhando. Tem um engano de nossa parte em achar que nós podemos fazer algumas coisas e ninguém está vendo, e ninguém está olhando. E Paulo está dizendo: não importa se tem incrédulos ou crentes ao nosso redor, não seja causa de tropeço para ninguém. Não. Sabe por quê? Porque o nosso interesse é missional sempre. Eu falei para vocês isso alguns domingos atrás. Nosso interesse de falar da palavra, de evangelizar, deve ser algo que nós nos preocupamos quando tomamos decisões, quando falamos alguma coisa. E assim, terminando, Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E esse é o ponto central. Porque, quer saber de uma coisa? Você achou que era difícil? Cristo fez tudo isso. Foi Ele que fez tudo para a glória do Pai. Foi Ele que fez tudo para a edificação do próximo. Foi Ele que fez tudo para a transformação e salvação minha e a sua. Considere isso. Queridos, no final do filme, curiosamente, o Barnum perdeu tudo, ou quase tudo, por buscar a sua própria glória, desconsiderando os outros. E lá pelas tantas, o filme tenta fazer uma redenção em um reconhecimento que ele faz de que os holofotes não farão com que ele considere as coisas em detrimento do outro, não desconsidere o próximo, desonre as pessoas. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Nós não fomos feitos para buscar holofotes, nem mesmo se esses holofotes forem inofensivos aos outros. Toda a glória é de Deus. Toda majestade é de Deus. Por isso, nosso chamado de viver para a glória de Deus. Liberdade e prazer no Senhor é um benefício que Deus nos concede. E nós podemos sim usufruir disso. Paulo diz: bebendo ou comendo, fazendo tudo para a glória de Deus. Ele não diz: você não deve beber e comer. De fato, há espaço para o prazer e o deleite no Senhor. Há de fato prazer naquilo que nós escolhemos e fazemos. Mas não é só isso. Nós precisamos amar e cuidar do próximo, edificando com sabedoria. Precisamos considerar o nosso chamado do tempo que vivemos aqui e de anunciar a vontade de Deus em evangelização. E na imitação de Cristo, porque Ele foi abnegado, porque Ele intencionou mudar o nosso coração naquele sacrifício cruento da cruz, porque Ele fez tudo para a glória de Deus, nós também podemos fazer, porque somos imitadores de Cristo. O padrão é alto, mas a alegria é eterna. Eu não quero deixar um sabor legalista no seu paladar. Eu quero que você considere que a graça de Deus maravilhosa
nos dá sim a liberdade para glorificá-lo, por causa da obra maravilhosa da sua redenção. E assim, eu e você podemos ter força, resistência para obedecer o seu santo nome. Vamos orar. Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, pela majestade do teu poder, pelo brilho da tua glória, por podermos, ó Deus, viver para a tua glória e não nos perdermos em viver para a nossa própria glória pequena, desse mundo pequeno, que não se compara com o novo mundo que o Senhor mesmo está fazendo em Cristo, ao transformar e redimir tudo para si. Permite-nos, ó Deus, tomarmos as nossas decisões mediante a tua vontade, considerando a tua glória, considerando o próximo, considerando a proclamação do teu evangelho, anunciando a toda criatura a redenção em Cristo Jesus. Dá, Senhor, a nós a alegria, a disposição para isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.